A tempestade a fez parar na fazenda errada. Mas o viúvo lá mudou sua vida. Helena Santana bateu desesperada na porta de madeira da fazenda, com a chuva torrencial chicoteando seu rosto e encharcando o vestido que usara para fugir. O vento uivava entre as árvores, tornando impossível enxergar além de alguns metros à frente na estrada de terra que a trouxera até ali. A porta se abriu bruscamente, revelando um homem de barba escura e olhar desconfiado. Seus olhos percorreram Helena da cabeça aos pés, notando suas roupas finas molhadas e a pequena mala que carregava. — Que a senhora quer aqui? Perguntou Bruno Tavares, sem fazer menção de deixá-la entrar. — Por favor, senhor, preciso de abrigo. A tempestade... Helena mal conseguia falar, tremendo de frio e nervosismo. — Ah, claro. Mais uma golpista querendo se aproveitar de viúvo, né? Acha que eu sou trouxa? Bruno cruzou os braços, bloqueando a entrada. — O senhor não entende, eu só... Entendo, sim. Vocês aparecem aqui fingindo precisar de ajuda, depois inventam histórias para ficar, achando que vão botar as mãos na herança da minha falecida esposa. Helena recuou um passo, assustada com a hostilidade do homem. — Não é nada disso, senhor. Eu estava viajando quando a tempestade começou, e não consigo ver a estrada. Por favor, só até passar. Bruno a estudou por alguns segundos. O barulho da chuva batendo no telhado de zinco ecoava pela varanda. — Tem onde dormir no celeiro, com os cavalos. De manhã, assim que clarear, você sai daqui. — Mas, senhor... É isso ou nada? Helena assentiu rapidamente, grata por qualquer abrigo naquele momento. Bruno apontou para um prédio anexo à casa principal, onde uma luz fraca brilhava através de uma janela pequena. Ela correu através da chuva, empurrando a porta pesada do celeiro. O cheiro de feno e cavalos a recebeu, junto com o calor dos animais que a fizeram sentir menos o frio que penetrava seus ossos. Havia algumas mantas velhas penduradas numa parede, que ela usou para se cobrir depois de trocar a roupa molhada. Sentada num canto sobre o feno, Helena abriu sua mala com mãos trêmulas. Lá dentro, entre suas poucas roupas, estava o envelope com os documentos que havia conseguido pegar antes de fugir de casa. Cartas do noivo que seu pai escolhera, Ricardo Mendes, revelando suas verdadeiras intenções ao se casar com ela. As lágrimas começaram a correr pelo seu rosto, conforme lia novamente as palavras que a haviam feito tomar a decisão desesperada de fugir. Ricardo não a amava, apenas queria acesso às terras da família Santana para seus negócios. Pior ainda, havia trechos das cartas onde ele falava sobre como a controlaria após o casamento, tratando-a como propriedade. — Por que eu fui tão burra de acreditar que papai queria o melhor para mim? Murmurou para si mesma, sentindo o peso da solidão. O som de cascos e relinchos suaves dos cavalos ao seu redor trouxe um estranho consolo. Ela havia crescido numa fazenda antes da família se mudar para a cidade, e o cheiro familiar despertou memórias mais felizes de sua infância. Pela manhã, Helena acordou com um raio de sol atravessando a janela do celeiro. Sua roupa havia secado durante a noite, e ela se trocou rapidamente antes de arrumar suas coisas. Ao sair, encontrou Bruno caminhando em direção ao celeiro com um balde de água. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Ele parou ao vê-la, parecendo surpreso por ainda encontrá-la ali. Pensei que já tivesse ido embora, disse ele, sem muita emoção na voz. A estrada ainda está alagada. Helena apontou para a trilha de terra que levava à estrada principal, onde poças enormes de água barrenta se formaram. Não consigo passar com minha mala. Bruno suspirou, claramente contrariado. Está bem, mas só até a água baixar. Que não se aproxime da casa. Helena estava prestes a agradecer quando notou que ele mancava ligeiramente ao caminhar. Seus olhos se fixaram numa pequena mancha de sangue na manga de sua camisa. O senhor está machucado? Bruno seguiu seu olhar e puxou a manga para baixo, escondendo o ferimento. Não é da sua conta. Eu sei cuidar de ferimentos. Cresci numa fazenda, já tratei de muitos. Eu disse que não é da sua conta. A voz áspera dele a silenciou.
Mas Helena continuou observando como ele se movia com dificuldade. Havia algo familiar naquele sofrimento silencioso que ela reconhecia de si mesma. Uma jovem de uns 15 anos apareceu na varanda da casa, olhando na direção deles com curiosidade. Tinha cabelos longos e escuros como os do pai, mas seus olhos carregavam uma tristeza que não condizia com sua idade. "Pai, quem é ela?" gritou a menina sem se aproximar. "Ninguém importante, Júlia. Volta para dentro." Júlia revirou os olhos e bateu a porta com força, fazendo o som ecoar pela fazenda. "Sua filha?" perguntou Helena suavemente. "É, e não precisa de uma estranha tentando meter o nariz na nossa vida." Bruno se dirigiu para os cavalos, encerrando a conversa. Helena ficou ali parada sem saber exatamente o que fazer. A situação era constrangedora, mas ela realmente não tinha para onde ir no momento. Decidiu se manter útil e começou a limpar o celeiro, organizando os equipamentos que estavam espalhados. Era uma atividade que conhecia bem e que a fazia sentir menos inútil naquela situação desconfortável. Por volta do meio-dia, o estômago dela começou a roncar. Havia comido muito pouco no dia anterior e agora sentia as consequências. Bruno passou pelo celeiro carregando feno e notou quando ela colocou a mão na barriga. "Quando foi a última vez que comeu?" perguntou ele, parando na porta. "Ontem de manhã", admitiu Helena, sentindo as bochechas corarem de vergonha. Bruno ficou em silêncio por alguns segundos, como se travasse uma batalha interna. "Venha, mas só para comer, depois volta para o celeiro." A casa por dentro era simples, mas aconchegante. Havia fotografias numa mesa lateral que mostravam uma família feliz. Bruno, uma mulher de sorriso doce, e Júlia quando criança. Helena percebeu que todas as fotos pareciam ter alguns anos, e não havia nenhuma recente. "Sente aí." Bruno apontou para uma cadeira na mesa da cozinha. Ele serviu um prato de arroz, feijão e carne seca, que estava esquentando no fogão. Helena comeu em silêncio, sentindo o alívio da comida quente enchendo seu estômago. "De onde você é?" perguntou Bruno, sentando do outro lado da mesa com um copo de café. "São Paulo. Minha família tinha uma fazenda de café no interior, mas vendemos e nos mudamos para a capital faz uns anos." "E o que uma moça de São Paulo estava fazendo sozinha numa estrada de interior de Minas Gerais?" Helena hesitou. Contar a verdade significava expor sua vulnerabilidade para um homem que já demonstrava desconfiança. "Estava visitando uma amiga em Belo Horizonte. Resolvi pegar um atalho para voltar para casa mais rápido, mas me perdi. Não era exatamente mentira, apenas omitia os detalhes mais complicados." "Sozinha numa estrada que você não conhecia?" Bruno levantou uma sobrancelha, claramente não convencido. "Eu sei que foi imprudente." "Imprudente é pouco. Essa região tem muito homem sem caráter por aí. Você teve sorte de ter chegado aqui." Helena terminou de comer em silêncio, sentindo o peso do julgamento dele. Quando se levantou para lavar a louça, Bruno a impediu. "Deixa que eu faço. Você volta para o celeiro." De volta ao seu abrigo improvisado, Helena se perguntava quanto tempo mais teria que ficar ali. A estrada ainda estava intransitável, mas ela sentia que sua presença incomodava profundamente Bruno. Havia algo nele, porém, que a intrigava. Por trás da hostilidade, ela percebia uma dor profunda, como se ele estivesse lutando contra algo interno. Durante a tarde, ela observou pela janela do celeiro as atividades da fazenda. Bruno cuidava dos cavalos com uma gentileza que contrastava completamente com a rispidez que demonstrava para com ela. Havia 3 cavalos, um grande e escuro, um marrom claro e uma égua branca com manchas. Júlia apareceu no quintal por volta das 4 da tarde, sentando numa cadeira de balanço na varanda com um livro. Helena notou que a menina de vez em quando olhava na direção do celeiro, como se estivesse curiosa sobre a estranha hospedagem forçada. Conforme o sol começou a se pôr, Helena se preparou para mais uma noite desconfortável. Estava arrumando as mantas quando ouviu um barulho estranho vindo dos fundos do celeiro. Um dos cavalos, o marrom claro, estava agitado e relinchaado com dor. Ela se aproximou cuidadosamente
e notou que ele mancava da pata traseira esquerda. Havia um corte superficial, mas que sangrava e claramente incomodava o animal. Calma, menino, calma, sussurrou ela, estendendo a mão devagar para que ele se acostumasse com sua presença. O cavalo era jovem, provavelmente ainda em treinamento. Helena examinou o ferimento com cuidado, lembrando-se das lições que aprendera na fazenda da família quando criança. Precisava limpar e cuidar do corte antes que infeccionasse. Procurou nos cantos do celeiro até encontrar alguns trapos limpos e um frasco com água. Começou a limpar delicadamente o ferimento do cavalo, que inicialmente resistiu, mas depois se acalmou com seus movimentos suaves e voz tranquila. "O que você está fazendo?" A voz de Bruno a assustou. Ele estava parado na porta do celeiro, observando-a trabalhar no cavalo. Ele estava ferido. O corte não é grave, mas precisa ser limpo, explicou Helena, continuando seu trabalho. "Você entende de cavalos?" "Entendo um pouco. Como disse, cresci numa fazenda." Bruno se aproximou e observou o que ela estava fazendo. Seus movimentos eram seguros e gentis, e o cavalo havia se acalmado completamente sob seus cuidados. "Esse é o Canela. Ainda está sendo treinado, deve ter se machucado no pasto hoje." "Ele é lindo. Quantos anos tem?" 3. É filho da Estrela." Bruno apontou para a égua branca. "Pretendo vendê-lo quando estiver completamente domado." Helena terminou de limpar o ferimento e improvisou uma bandagem com um dos trapos limpos. "Pronto, Canela, amanhã você vai estar bem melhor", disse ela, acariciando o pescoço do cavalo. Bruno a observou em silêncio por alguns momentos. "Obrigado", disse ele finalmente. Não tinha notado que ele estava machucado. Era a primeira vez que ele a tratava com algo próximo à gentileza. "De nada. Sempre gostei de ajudar os animais." Onde exatamente ficava a fazenda da sua família? "Perto de Campinas. Era uma propriedade grande, mas meu pai preferiu vender e investir em outros negócios na capital." "E deu certo?" Helena hesitou. Sua família havia prosperado financeiramente, mas ela sentia que haviam perdido algo importante ao deixar a vida rural para trás. "Financeiramente, sim. Mas às vezes sinto saudades da simplicidade de antes." Bruno assentiu, como se entendesse exatamente o que ela queria dizer. "A terra tem esse poder. Uma vez que você vive dela, a cidade nunca mais parece certa." Pela primeira vez, Helena viu um pouco de suavidade nos olhos dele. Havia ali uma pessoa diferente da que tinha aberto a porta na noite anterior. "Por que o senhor ficou tão desconfiado comigo?" perguntou ela, aproveitando o momento de abertura. O rosto de Bruno se fechou novamente, e ele deu um passo para trás. "Porque já aprendi a não confiar em estranhos que aparecem do nada." "Aconteceu algo antes?" "Nada que seja do seu interesse." A frieza voltou à sua voz, sinalizando que a conversa havia chegado ao fim. Bruno se virou para sair, mas parou na porta. "Amanhã de manhã vou até a cidade. Se quiser uma carona até a rodoviária, posso deixar você lá." Helena sentiu um aperto no peito. Não queria aceitar que teria que voltar para São Paulo, para a situação que a fizera fugir em primeiro lugar. "Posso pensar nisso?" "Pense, mas não posso deixar você ficar aqui indefinidamente." Depois que ele saiu, Helena se sentou no feno e abriu novamente o envelope com as cartas de Ricardo. Ler aquelas palavras a fazia sentir náuseas, mas ela precisava se lembrar do motivo pelo qual estava ali. "Helena será uma esposa perfeita para meus planos", dizia uma das cartas para um sócio. "Com as terras do Santana sob meu controle, poderei expandir os negócios como sempre quis. Ela é ingênua o suficiente para não perceber minhas intenções até que seja tarde demais." Em outra carta, ainda pior. "Depois do casamento, ela não terá escolha se não obedecer. Vou me certificar de que entenda qual é seu lugar como esposa." Helena se perguntava como seu pai não havia percebido o tipo de homem que Ricardo era. Ou talvez tivesse percebido e simplesmente não se importasse, desde que o negócio fosse vantajoso para a família. A manhã seguinte trouxe um céu limpo e ensolarado, como se a tempestade da véspera tivesse sido apenas um pesadelo. Helena acordou com o som de Júlia, conversando com os cavalos no pasto ao lado. "Bom dia, Trovão. Bom dia, Estrela. Bom dia, Canela."
Ouvia a voz da menina através da parede de madeira. Curiosa, Helena espiou pela janela e viu Júlia dando cenouras aos animais. A menina parecia completamente diferente da figura rebelde que havia visto no dia anterior. Aqui, com os cavalos, ela exibia uma doçura natural. — Como está sua pata, Canela? Júlia examinou a bandagem que Helena havia feito. — Pai disse que a moça estranha cuidou de você. A moça estranha, pensou Helena. Pelo menos era melhor que golpista. Bruno apareceu no quintal vestindo uma camisa limpa e chapéu, claramente se preparando para ir à cidade. — Júlia, vem cá, chamou ele. Preciso que cuide das coisas enquanto vou na cidade. — Pai, por que a moça não pode ficar mais um pouco? Ela cuidou do Canela. — Júlia, já conversamos sobre isso, mas ela é diferente das outras que vieram aqui. Helena sentiu uma pontada de curiosidade. Outras? Quantas mulheres haviam procurado Bruno antes dela? Venha cá. Bruno chamou a filha para longe dos cavalos. Helena não conseguiu ouvir o resto da conversa, mas viu Júlia cruzar os braços e fazer uma expressão emburrada antes de entrar na casa batendo a porta novamente. Alguns minutos depois, Bruno bateu na porta do celeiro. Decidiu? Vou sair em 10 minutos. Helena respirou fundo. Sabia que teria que tomar uma decisão, mas ainda não estava preparada para voltar para casa. Senhor Bruno, posso fazer uma proposta? Que tipo de proposta? Ele perguntou imediatamente desconfiado. Vi que o senhor manca e que tem ferimentos no braço. Também notei que tem muito trabalho aqui na fazenda, para uma pessoa só. Que tal se eu ficar mais alguns dias ajudando, em troca de comida e abrigo? Não preciso de ajuda. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. Eu sei trabalhar, não sou uma moça mimada da cidade como o senhor pensa. Bruno a estudou por alguns segundos. E o que você ganha ficando num lugar onde não é bem-vinda? A pergunta dele foi direta, e Helena sentiu que precisava ser igualmente direta na resposta. Tempo. Preciso de tempo para resolver alguns problemas pessoais antes de voltar para São Paulo. Que tipo de problemas? Familiares. Bruno pareceu entender que ela não ia dar mais detalhes, pelo menos não no momento. 3 dias, disse ele finalmente. 3 dias, e depois você vai embora querendo ou não. Obrigada, Sr. Bruno. E nada de senhor. Bruno é suficiente. Ele se virou para sair, mas parou mais uma vez. E Helena? Se eu descobrir que você está mentindo sobre qualquer coisa, você sai daqui no mesmo minuto. Depois que Bruno partiu para a cidade, Helena se viu sozinha na fazenda com Júlia. A menina ficou na varanda lendo, mas de vez em quando lançava olhares curiosos na direção do celeiro. Helena decidiu começar a trabalhar imediatamente. Limpou completamente o celeiro, organizou os equipamentos e verificou o estado dos outros 2 cavalos. Trovão, o cavalo escuro e maior, era claramente o favorito de Bruno. Estrela, a égua branca, era gentil e se deixava acariciar facilmente. Por volta do meio-dia, Helena notou que não havia sinal de Júlia na varanda. Preocupada, saiu do celeiro para verificar se estava tudo bem e encontrou a menina na cozinha tentando preparar o almoço. — Precisa de ajuda? Perguntou Helena através da porta da cozinha. Júlia olhou para ela com suspicácia. — Não sei cozinhar direito, admitiu finalmente. Pai sempre faz a comida, mas hoje posso ajudar se quiser. Júlia hesitou, mas seu estômago roncou alto o suficiente para que ambas ouvissem. Está bem, mas não conte para o meu pai que pedi ajuda. Helena entrou na cozinha e observou os ingredientes que Júlia havia separado. Havia arroz, feijão, alguns ovos e vegetais do quintal. Vamos fazer um refogado gostoso, disse Helena lavando as mãos. Você sabe descascar batatas? Enquanto cozinhavam juntas, Helena percebeu que Júlia era muito mais falante longe do pai. A menina contou sobre os cavalos, sobre suas aulas por correspondência e sobre como sentia falta de ter amigas da sua idade. Aqui é muito isolado, explicou Júlia. A cidade mais próxima fica a 1 hora de viagem, e pai não gosta que eu saia muito. E na escola? Não faz amizades lá? Não vou mais para a escola desde que ela partiu. Helena notou como Júlia evitou a palavra morreu. A dor ainda era muito recente para a família. Sinto muito pela sua perda, disse Helena gentilmente. Todo mundo sente.
Mas ninguém entende como é ficar só eu e pai aqui sem ela para fazer as coisas funcionarem direito. A voz de Júlia tremeu ligeiramente, revelando a vulnerabilidade por trás da rebeldia. Quer falar sobre ela? Pai não gosta quando falo da mamãe. Ele fica muito triste. Às vezes falar ajuda mesmo quando é difícil. Júlia mexeu o refogado em silêncio por alguns minutos. Ela era a pessoa mais gentil do mundo. Sempre sabia o que dizer quando eu estava triste ou com raiva. E cuidava de tudo aqui na fazenda, dos animais, da casa, de nós. Você herdou isso dela, pelo que vejo. Vi como você trata os cavalos. Você acha? Tenho certeza. Canela confia em você. Isso é um bom sinal. Júlia sorriu pela primeira vez desde que Helena havia chegado. Elas terminaram de preparar o almoço juntas e Helena foi impressionada por como Júlia se abriu durante aquela hora. A menina estava carente de companhia feminina, de alguém com quem pudesse conversar sobre coisas que não sentia à vontade para falar com o pai. Helena, posso te perguntar uma coisa? Disse Júlia enquanto arrumavam a mesa. Claro. Por que você fugiu de casa? A pergunta pegou Helena de surpresa. Júlia era muito mais observadora do que aparentava. Quem disse que fugi? Ora, é óbvio. Ninguém viaja sozinha numa tempestade sem uma boa razão. E você ficou triste quando o pai ofereceu carona para a cidade. Helena suspirou. Mentir para uma menina de 15 anos parecia errado, especialmente depois da confiança que Júlia havia depositado nela. Minha família quer me obrigar a casar com um homem que não amo. Por quê? Porque ele é rico e tem negócios importantes. Eles acham que seria bom para a família. E você não quer casar com ele? Ele é uma pessoa ruim, Júlia. Descobri coisas sobre ele que me fizeram perceber que seria muito infeliz. Júlia assentiu como se entendesse perfeitamente a situação. Mamãe sempre dizia que o amor verdadeiro não pode ser forçado, que quando chegar a hora certa, você vai saber. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Pai a amava muito. Acho que é por isso que ele fica bravo quando outras mulheres aparecem aqui. Outras mulheres. Júlia pareceu perceber que havia falado demais. Esquece, não era para eu ter falado. Mas a semente da curiosidade havia sido plantada. Helena se perguntava que tipo de experiência Bruno havia tido que o deixara tão desconfiado de estranhas. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Bruno retornou da cidade no fim da tarde com o caminhão carregado de suprimentos. Helena estava no curral organizando as rédeas dos cavalos quando ele chegou, e Júlia correu para ajudá-lo a descarregar as compras. Como foi hoje aqui? Perguntou ele à filha, mas seus olhos se dirigiram a Helena. Tranquilo. Helena me ajudou a fazer o almoço, respondeu Júlia, ignorando o olhar de advertência do pai. Ajudou como? Ela sabe cozinhar muito bem, pai, e organizou o celeiro inteiro. Até o Canela está melhor. Bruno caminhou até o curral onde Helena estava trabalhando. Ela pôde ver que ele observava atentamente as mudanças que havia feito durante o dia. Você fez tudo isso sozinha? Perguntou ele, notando como os equipamentos estavam organizados e limpos. Júlia me ajudou com algumas coisas. Que tipo de coisas? Helena percebeu que ele estava testando-a, verificando se suas histórias coincidiriam. Ela me mostrou onde guardar cada equipamento e me ensinou qual cavalo prefere que tipo de carinho. Bruno pareceu satisfeito com a resposta. E o Canela? A ferida está secando bem. Amanhã já deve estar completamente curada. Bruno se aproximou do cavalo e examinou a bandagem. Helena havia trocado durante o dia, e o ferimento realmente estava melhor. Você tem jeito com animais, admitiu ele. Sempre gostei deles. São mais honestos que muitas pessoas. Essa observação fez Bruno olhá-la com mais atenção. O que você quer dizer com isso? Os animais não fingem ser o que não são, não mentem sobre suas intenções. E as pessoas mentem? Algumas mentem, principalmente quando querem algo de você. Helena não sabia por que estava sendo tão direta, mas sentia que Bruno era o tipo de pessoa que apreciava honestidade. E você? Está mentindo sobre suas intenções?
A pergunta foi feita num tom casual, mas Helena percebeu que havia muito peso por trás dela. Não, só quero um lugar seguro para ficar por alguns dias enquanto decido o que fazer da minha vida. E depois? Ainda não sei. Bruno ficou em silêncio por alguns momentos, observando-a trabalhar com os cavalos. O jantar está na mesa, gritou Júlia da varanda. Vem jantar com a gente, disse Bruno para Helena. Não quero que Júlia tenha que levar comida para o celeiro. Foi a primeira vez que ele a convidou para uma refeição, e Helena ficou surpresa com o gesto. Durante o jantar, a conversa fluiu mais naturalmente. Bruno contou sobre suas idas à cidade, os preços dos suprimentos e as novidades que havia ouvido. Helena percebeu que ele era um homem inteligente e bem informado, não o caipira rude que havia imaginado inicialmente. Você lê o jornal? Perguntou Helena, notando como ele falava sobre assuntos variados. Leio e escuto rádio. Só porque moro no interior não significa que não me interessou pelo que acontece no mundo. Não quis ofender. Muita gente da cidade pensa assim, que quem vive na roça é ignorante. Eu não penso assim, cresci numa fazenda, lembra? É mesmo, às vezes esqueço. Depois do jantar, Helena se ofereceu para lavar a louça enquanto Bruno e Júlia organizavam os suprimentos comprados na cidade. Foi quando ela ouviu parte de uma conversa entre pai e filha na despensa. Pai, por que você não deixa ela ficar mais tempo? Perguntava Júlia. Porque não podemos nos acostumar com ela aqui. Por que não? Porque ela vai embora, Júlia. Pessoas como ela sempre vão embora. Que pessoas como ela? Pessoas da cidade. Pessoas que têm uma vida melhor esperando em outro lugar. Helena sentiu o peito apertar ao ouvir aquelas palavras. Havia mais dor na voz de Bruno do que raiva. Mas e se ela não quiser ir embora? Ela vai querer. Sempre querem. Helena terminou de lavar a louça em silêncio, fingindo que não havia ouvido nada. Quando Bruno voltou à cozinha, ela estava secando as últimas panelas. Obrigado por ajudar, disse ele, mas você não precisava... Gosto de me sentir útil. Amanhã vou trabalhar no Pasto Norte. Se quiser ajudar, pode vir junto. Mas é trabalho pesado. Não me assusto com trabalho pesado. Vamos ver. Na manhã seguinte, Helena acordou antes do amanhecer com o som de Bruno preparando o café. Ela se vestiu rapidamente e saiu do celeiro encontrando-o na cozinha com 2 xícaras fumegantes. Acordou cedo, observou ele. Sempre acordo cedo na fazenda. É o melhor horário do dia. Bruno lhe entregou uma xícara de café e alguns pães que havia esquentado. O trabalho de hoje é consertar cercas. Tem certeza que quer ajudar? Tenho. Eles caminharam juntos até o Pasto Norte, carregando ferramentas e arame. O ar matinal estava fresco e limpo, e Helena sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Por que você decidiu ficar no interior quando podia ter se mudado para a cidade após... Ela começou a perguntar, mas parou. Após minha esposa partir? Desculpe, não queria ser indiscreta. Carmen sempre sonhou em viver na cidade, disse Bruno começando a trabalhar numa cerca danificada. Dizia que queria que Júlia tivesse mais oportunidades, mais chances de estudar e conhecer gente nova. E vocês nunca se mudaram? Estávamos planejando. Ela havia conseguido um trabalho numa escola em Belo Horizonte. Íamos vender a fazenda e começar vida nova lá. Helena percebeu que era a primeira vez que Bruno falava abertamente sobre sua esposa. O que aconteceu? Bruno parou de trabalhar por um momento. Ela adoeceu de repente. Parecia só uma gripe, mas em poucos dias ele balançou a cabeça. Os médicos disseram que foi muito rápido, que não havia nada que pudéssemos fazer. Sinto muito. Depois disso não consegui mais pensar em sair daqui. Este lugar tem todas as memórias dela, sabe? Na cidade seria como deixá-la para trás de vez. Helena entendeu então a resistência dele em deixar pessoas se aproximarem. Era uma forma de proteger as memórias que tinha da esposa. E Júlia? Como ela lidou com tudo isso? Júlia. Ela mudou muito. Era uma menina alegre, falante, cheia de sonhos. Depois que a mãe partiu, se fechou. Parou de ir para a escola, parou de sair de casa. É como se tivesse medo de se apegar a alguma coisa que pudesse perder também.
Por isso ela não quer fazer amizades? Exato. E por isso eu... Bruno parou de falar. Por isso você não confia em estranhos que aparecem aqui? Não é só isso. Depois que Carmen partiu, algumas mulheres da região começaram a aparecer aqui com desculpas diferentes. Uma dizia que queria comprar ovos, outra que precisava de uma carona, outra que havia se perdido na estrada. Helena sentiu um aperto no estômago. Sua situação era exatamente igual. E o que elas queriam de verdade? Um marido viúvo com propriedade. Algumas eram sinceras sobre suas intenções. Outras fingiam interesse em mim para chegar perto de Júlia, achando que ser madrasta seria um caminho fácil para conseguir segurança. E Júlia percebeu isso? Júlia é inteligente. Ela via através das mentiras melhor que eu. Foi ela quem me alertou sobre a maioria dessas mulheres. Helena começou a entender a complexidade da situação. Bruno não estava apenas protegendo a si mesmo, mas também a filha. Por isso você foi tão rude comigo na primeira noite? Pensei que você era mais uma. Mulher bem vestida, sozinha, com uma história confusa sobre estar perdida na estrada. Mas você mudou de ideia? Bruno a olhou diretamente nos olhos. Ainda estou tentando descobrir o que pensar sobre você. Eles trabalharam o resto da manhã em relativo silêncio, mas era um silêncio confortável. Helena se sentia útil ajudando com as cercas, e Bruno parecia apreciar ter alguém competente trabalhando ao seu lado. Você realmente sabe trabalhar, admitiu ele quando pararam para o almoço debaixo de uma árvore. Disse que sabia. Muitas das outras também disseram, mas na hora de pegar a ferramenta não sabiam nem por onde começar. Helena sorriu. A diferença é que eu realmente cresci numa fazenda. Não estou fingindo para impressionar você. E o que mais você não está fingindo? A pergunta foi feita num tom casual, mas Helena percebeu que era importante. Não estou fingindo gostar de estar aqui. Não estou fingindo que me sinto segura pela primeira vez em meses. E não estou fingindo que gosto de vocês dois, mesmo que você tenha sido hostil comigo no início. Bruno ficou em silêncio, mastigando seu sanduíche. Por que se sente segura aqui? Helena hesitou. Havia chegado o momento de contar pelo menos parte da verdade. Porque estou fugindo de um casamento que não quero. Que tipo de casamento? Arranjado. Meu pai quer que eu me case com um homem por causa de negócios. Descobri que este homem não me ama, só quer as terras da minha família. E você não pode simplesmente dizer não. Você conhece meu pai. Quando ele decide alguma coisa, não há discussão. E minha mãe sempre apoia as decisões dele. Então você fugiu. Foi a única coisa que consegui pensar em fazer. Peguei alguns documentos importantes e saí de casa durante a noite. Bruno a estudou por alguns minutos. Que tipo de documentos? Helena respirou fundo. Era agora ou nunca. Cartas que provam as verdadeiras intenções do meu noivo. Se ele realmente me amasse, seria diferente, mas essas cartas mostram que ele está mentindo sobre tudo. Posso vê-las? Helena ficou surpresa com o pedido. Por quê? Porque quero entender o tipo de homem de quem você está fugindo. Se ele for perigoso, preciso saber. Helena passou o resto do almoço debatendo internamente se deveria mostrar as cartas. Finalmente, decidiu que Bruno merecia saber a verdade, especialmente se isso significasse que ela pudesse ficar mais alguns dias. Estão no celeiro. Posso mostrar depois que voltarmos. Certo. O trabalho da tarde foi mais pesado, consertando uma seção da cerca que havia sido danificada por uma tempestade anterior. Helena percebeu que Bruno estava testando sua resistência, dando-lhe tarefas cada vez mais difíceis. Cansou? Perguntou ele quando notou que ela estava suando bastante. Estou bem. Pode descansar se quiser. Disse que estou bem. Bruno sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Você é teimosa. Não sou teimosa, sou determinada. Qual a diferença? A teimosia não leva a lugar nenhum. A determinação te faz conquistar objetivos. E qual é seu objetivo aqui? Helena parou de trabalhar e o encarou. Provar que não sou como as outras mulheres que apareceram aqui. E por que isso é importante para você? Porque... Ela hesitou. Porque gosto daqui. Gosto de como me sinto quando acordo de manhã e vejo os cavalos. Gosto de trabalhar com as mãos. Gosto de me sentir necessária.
E gosta de nós. Gosto de vocês. A admissão saiu mais suave do que Helena pretendia, mas era verdade. Quando voltaram para a fazenda no fim da tarde, Júlia os esperava na varanda com um sorriso no rosto. Como foi o trabalho? Perguntou ela. Sua amiga aqui é mais forte do que parece, respondeu Bruno, e Helena sentiu o coração acelerar ao ouvir a palavra amiga. Eu te disse que ela era diferente, disse Júlia, parecendo satisfeita. Depois do jantar, Helena levou Bruno ao celeiro para mostrar as cartas. Ele leu cada uma em silêncio, e ela pôde ver sua expressão ficar cada vez mais séria. Este homem é perigoso, disse ele finalmente. Como assim? O jeito como ele fala sobre controlar você, sobre você ser propriedade dele. Helena, homens assim podem ser violentos quando não conseguem o que querem. Helena sentiu um arrepio. Você acha que ele pode me procurar? Se essas cartas forem importantes para os negócios dele, é possível. Bruno dobrou as cartas e as devolveu para ela. Você pode ficar aqui até descobrirmos um jeito seguro de resolver isso. Mesmo? Mas com uma condição. Qual? Você vai me contar toda a verdade sobre sua situação. Sem omitir nada. Se vou proteger você e Júlia, preciso saber exatamente com o que estamos lidando. Helena assentiu. Pela primeira vez desde que fugira de casa, sentia que tinha um aliado. Na manhã seguinte, Helena contou a Bruno toda a sua história. Falou sobre a família Santana, sobre as terras de café, sobre como os pais haviam mudado depois que se mudaram para São Paulo. Contou sobre Ricardo Mendes, um empresário bem-sucesso que havia conhecido os pais numa festa de negócios. No início, ele parecia gentil, explicou Helena enquanto tomavam café na cozinha. Sempre trazia flores, dizia as coisas certas, tratava meus pais com respeito. O que mudou? Nada mudou da parte dele. Eu que comecei a perceber pequenas coisas. A forma como ele falava com os funcionários do restaurante, como tratava pessoas que considerava inferiores. E, principalmente, como falava sobre mim quando pensava que eu não estava ouvindo. Que tipo de coisas? Comentários sobre como eu seria uma esposa ideal, porque era obediente e não questionava decisões importantes. Como se eu fosse um animal doméstico, não uma pessoa. Bruno balançou a cabeça, claramente incomodado. E seus pais não perceberam nada disso? Se perceberam, não se importaram. Eles estavam deslumbrados com as conexões de negócios que ele poderia trazer para a família. E as cartas? Encontrei por acaso. Ele havia deixado uma pasta na sala da nossa casa quando veio jantar. Estava aberta e vi meu nome numa das cartas. Li sem pensar e descobri que tudo era mentira. Helena contou sobre como havia copiado as cartas mais importantes e planejado sua fuga. Como havia esperado uma ocasião em que os pais saíssem de casa, pegado suas economias e fugido sem deixar uma carta ou explicação. Eles devem estar preocupados, observou Bruno. Estão, mas também devem estar com raiva. Eu arruinei os planos deles. E o que pretende fazer agora? Helena suspirou. Ainda não sei. Não posso voltar para casa. Pelo menos não enquanto meus pais estiverem decididos a me casar com Ricardo. Mas também não posso ficar fugindo para sempre. Você tem outros parentes? Alguém que pudesse ajudar? Tenho uma tia em Recife, irmã da minha mãe. Mas não sei se ela ficaria do meu lado contra meus pais. Eles sabem onde você está? Não. Quando saí de casa, disse para o motorista de táxi que queria ir para a rodoviária. De lá, comprei uma passagem para o primeiro destino disponível, que era Belo Horizonte. Minha ideia era descer em alguma cidade menor pelo caminho e me esconder por um tempo. Foi quando a tempestade começou. Exato. Peguei um ônibus local que parou por causa do tempo e acabei caminhando na chuva até chegar aqui. Bruno ficou pensativo por alguns minutos. Helena, vou ser direto com você. Não posso deixar você ficar aqui indefinidamente sem uma solução real para o seu problema. Eu sei. Mas também não posso te mandar embora sabendo que você pode estar em perigo. O que está sugerindo? Que a gente pense numa solução juntos. Alguma forma de você resolver isso sem ter que fugir pelo resto da vida. Helena sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Por que quer me ajudar? Porque
Bruno hesitou. Porque Júlia gosta de você. E porque você é a primeira pessoa em muito tempo que trabalha aqui sem segundas intenções. E você? Você gosta de mim? A pergunta escapou antes que Helena pudesse se controlar. Bruno a olhou nos olhos por alguns segundos. Estou começando a gostar. O trabalho dos dias seguintes estabeleceu uma rotina confortável. Helena acordava cedo, ajudava Bruno com as tarefas da fazenda, voltava para almoçar com ele e Júlia e passava as tardes cuidando dos cavalos ou ajudando Júlia com seus estudos. A menina havia se aberto completamente para Helena, contando sobre suas saudades da mãe, seus medos sobre o futuro e seus sonhos de talvez um dia estudar veterinária. Pai não gosta quando falo sobre ir para a faculdade, confessou Júlia numa tarde enquanto escovavam Estrela. Acho que ele tem medo de que eu vá embora também. E você tem vontade de sair daqui? Às vezes, mas não para sempre. Gostaria de estudar e depois voltar para ajudar com a fazenda. Só que de um jeito mais científico, sabe? Acho que seu pai entenderia isso, se você explicasse direito. Você acha? Tenho certeza. Ele te ama muito, Júlia. Só está com medo de perdê-la como perdeu sua mãe. Júlia ficou em silêncio por alguns minutos. Helena, você vai embora também? A pergunta pegou Helena de surpresa. Por que pergunta isso? Porque todas as pessoas boas da minha vida vão embora. Mamãe, minhas amigas da escola, minha professora favorita, todas foram embora. Helena sentiu o peito apertar. Júlia, às vezes as pessoas não vão embora porque querem. Às vezes elas não têm escolha. E você? Tem escolha? Ainda estou tentando descobrir quais são minhas opções. Mas se pudesse escolher, ficaria? Helena parou de escovar o cavalo e olhou para Júlia. Se pudesse escolher, ficaria. A resposta saiu com mais certeza do que Helena esperava, e ela percebeu que era absolutamente verdadeira. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir no celeiro, Helena refletiu sobre como sua vida havia mudado em poucos dias. Pela primeira vez em meses, sentia-se em paz. O trabalho físico a cansava de uma forma satisfatória, muito diferente da ansiedade constante que sentia em São Paulo. Mais que isso, sentia que estava fazendo diferença na vida de Bruno e Júlia. A menina estava mais alegre, participando mais das conversas familiares. Bruno estava menos tenso, sorrindo ocasionalmente e até mesmo rindo das piadas bobas que Júlia às vezes fazia durante o jantar. Mas Helena sabia que essa paz não poderia durar para sempre. Em algum momento, teria que tomar uma decisão sobre seu futuro. E quanto mais tempo passava na fazenda, mais difícil se tornava a ideia de partir. Ela estava quase adormecendo quando ouviu o som de um carro se aproximando. Era estranho receber visitas àquela hora da noite, e Helena sentiu um aperto no estômago. Espiou pela janela do celeiro e viu um carro preto parado em frente à casa. Duas figuras desceram, um homem de terno e uma mulher bem vestida. Mesmo na escuridão, Helena reconheceu imediatamente Ricardo Mendes e sua própria mãe. O coração dela começou a bater descompassadamente. Como eles haviam conseguido encontrá-la? Bruno saiu da casa e caminhou em direção aos visitantes. Helena não conseguia ouvir a conversa, mas pôde ver que ele estava surpreso e não muito receptivo. Boa noite, ouviu a voz de Ricardo. Estamos procurando uma moça que pode ter passado por aqui há alguns dias, Helena Santana. Helena Santana, repetiu Bruno. Não conheço ninguém com esse nome. Ela fugiu de casa há uma semana, disse a mãe de Helena. Estamos muito preocupados. Sinto muito, mas não posso ajudá-los. Senhor, talvez possa pelo menos olhar esta foto, insistiu Ricardo, estendendo algo para Bruno. Helena viu Bruno pegar o que parecia ser uma fotografia e examiná-la sob a luz da varanda. Não, nunca vi esta pessoa, disse ele, devolvendo a foto. Tem certeza? Insistiu Ricardo. Ela pode estar usando um nome falso. Se ela estivesse aqui, eu saberia. Esta é minha propriedade. Helena percebeu que Bruno estava mentindo para protegê-la e sentiu uma mistura de gratidão e terror. Se Ricardo descobrisse que ele estava mentindo... Compreendo, disse Ricardo, mas seu tom sugeria desconfiança.
Deixe-me nosso cartão. Se por acaso ela aparecer, seria muito importante que entrasse em contato conosco imediatamente. Claro. Oferecemos uma recompensa significativa por informações que levem ao paradeiro dela, acrescentou a mãe de Helena. Bruno pegou o cartão sem demonstrar interesse pela recompensa. Boa noite, disse ele dando um passo na direção da casa. Boa noite, responderam os dois, mas Helena notou que demoraram alguns segundos antes de voltar para o carro. Depois que eles partiram, Helena saiu do celeiro e correu para a casa. Bruno estava na cozinha, parecendo pensativo. Eles me encontraram, disse ela, sem conseguir controlar o tremor na voz. Vi você espiando pela janela. Como conseguiram chegar até aqui? Provavelmente perguntaram na cidade se alguém tinha visto uma moça sozinha por aqui. Em cidade pequena, notícias correm rápido. Helena sentiu as pernas fracas e se sentou numa cadeira. O que vou fazer? Se eles suspeitam que estou aqui... Eles suspeitam. Vi no jeito que olharam ao redor antes de ir embora. Vão voltar. Então preciso ir embora agora. Para onde? Não sei, mas não posso ficar aqui colocando vocês em perigo. Bruno se sentou à mesa ao lado dela. Helena, o noivo parecia perigoso para você. Como assim? Quando você o conheceu pessoalmente, teve medo dele? Helena pensou na pergunta. Não medo físico, exatamente. Mas havia algo nele que me deixava desconfortável, uma frieza por trás da gentileza. O homem que esteve aqui hoje à noite não parecia só frio. Parecia alguém acostumado a conseguir o que quer, não importa como. O que está querendo dizer? Que talvez fugir não seja suficiente. Ele parece determinado a te encontrar. Helena sentiu lágrimas começarem a se formar. Então, o que posso fazer? Não posso lutar contra ele. Ele tem dinheiro, influência. Você tem as cartas. As cartas? Se essas cartas realmente provam que ele está mentindo sobre amar você, que está só interessado nas terras da sua família, isso pode ser usado a seu favor. Como? Bruno ficou em silêncio por alguns minutos pensando. Você confia em mim? Confio. Então deixe que eu cuide disso, mas vai exigir que você seja corajosa. O que está planejando? Amanhã vou à cidade conversar com o advogado da família. Ele conhece bem as leis e pode nos orientar sobre como usar essas cartas. E se Ricardo voltar antes disso? Se ele voltar, você fica escondida no celeiro. Júlia e eu sabemos como lidar com visitas indesejadas. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. Cada barulho a fazia pular, achando que eram Ricardo e sua mãe voltando. Mas a madrugada passou em paz, e de manhã ela se sentiu um pouco mais esperançosa. Bruno partiu cedo para a cidade, deixando-a com instruções claras sobre o que fazer se recebessem visitas. Júlia, que havia sido informada da situação, prometeu ficar atenta e avisar Helena imediatamente se visse algum carro se aproximando. Não se preocupe, disse Júlia. Pai sabe o que está fazendo. Ele não deixaria nada de ruim acontecer com você. Como pode ter tanta certeza? Porque eu o conheço. Ele gosta de você, Helena. Gosta mesmo. Como sabe? Porque é a primeira vez desde que mamãe partiu que vejo ele cuidando de alguém além de mim. Helena passou a manhã organizando nervosamente o celeiro, mas conforme as horas passavam sem nenhuma visita indesejada, começou a se acalmar. Júlia a ajudou com os cavalos, e elas até conseguiram rir de algumas histórias que a menina contou sobre travessuras que havia aprontado quando era menor. Bruno voltou no meio da tarde com uma expressão séria, mas não desesperada. "O que o advogado disse?" perguntou Helena assim que ele desceu do caminhão. "Disse que as cartas que você tem podem ser consideradas prova de má-fé por parte do noivo. Se ele realmente está mentindo sobre suas intenções, isso pode ser usado para quebrar o compromisso. Mas isso não resolve o problema com meus pais." "Não, mas pode fazer com que eles entendam que você tinha boas razões para fugir." Bruno explicou que o advogado havia sugerido uma abordagem direta. Confrontar Ricardo publicamente com as cartas, forçando-o a admitir suas verdadeiras intenções ou negar diante de testemunhas. "Isso é perigoso?" perguntou Helena. "É arriscado, mas ficar fugindo pelo resto da vida também é perigoso.
E se ele negar tudo? Se disser que as cartas são falsas? Por isso precisamos de testemunhas confiáveis. E por isso o advogado quer conhecer você pessoalmente, para avaliar se sua versão da história é convincente. Helena respirou fundo. Quando? Amanhã de manhã. Ele vai vir até aqui para conversar com você em particular. Naquela noite, durante o jantar, Júlia fez uma pergunta que pegou Helena de surpresa. Helena, se você conseguir resolver seus problemas com sua família e com seu ex-noivo, vai voltar para São Paulo? Helena olhou para Bruno, depois para Júlia. Por que pergunta? Porque não quero que você vá embora. Gosto de ter você aqui. Júlia, começou Bruno, mas ela o interrompeu. Pai, você também gosta dela aqui, não gosta? Bruno ficou vermelho. Júlia, não é uma decisão nossa, mas é uma decisão nossa dizer que queremos que ela fique, se ela quiser. Helena sentiu o coração acelerar. Vocês realmente querem que eu fique? Eu quero, disse Júlia imediatamente. E eu? Helena olhou diretamente para Bruno. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Quero que você fique, se for isso que você realmente quer. Não por gratidão, não porque está com medo de voltar para casa, mas porque escolheu ficar. E se eu escolher ficar? Então vamos encontrar um jeito de fazer funcionar. Na manhã seguinte, o advogado Dr. Carvalho chegou pontualmente às 9 horas. Era um homem de meia idade, bem vestido, mas sem ostentação, com uma maneira gentil, mas profissional de falar. Helena contou sua história completa para ele, desde o início do relacionamento com Ricardo até sua fuga. Mostrou as cartas e explicou como as havia obtido. Estas cartas são muito comprometedoras para o Sr. Mendes, disse Dr. Carvalho, após examiná-las cuidadosamente. Se autenticas, provam claramente que ele não tem sentimentos genuínos pela senhora e que está interessado apenas nas propriedades da família. São autênticas, garantiu Helena. Reconheço a caligrafia dele e algumas fazem referência a conversas que tivemos. O problema é que cartas podem ser contestadas. Ele pode alegar que são falsas ou que foram tiradas de contexto. Então não servem de nada? Servem, mas precisamos de uma estratégia cuidadosa para usá-las. Dr. Carvalho explicou que a melhor abordagem seria organizar um encontro onde Ricardo fosse confrontado com as cartas na presença de testemunhas, incluindo os pais de Helena. A ideia é forçá-lo a uma situação onde ele tenha que explicar o conteúdo das cartas. Se ele mentir ou tentar negar, isso ficará claro para todos os presentes. E se ele ficar violento? Por isso vamos fazer num local público, com outras pessoas por perto. O plano era arriscado, mas Helena não via outras opções. Ela concordou em tentar, com a condição de que Bruno estivesse presente como testemunha de apoio. Há uma coisa que preciso perguntar, disse Dr. Carvalho antes de partir. A senhora tem certeza de que quer enfrentar isso? Há sempre a opção de simplesmente desaparecer, mudar de nome, começar vida nova em outro lugar. Helena olhou para Bruno e Júlia, que estavam esperando na varanda. Tenho certeza, não quero passar o resto da vida fugindo. Dr. Carvalho assentiu. Então vamos nos preparar para uma batalha. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os próximos 2 dias foram tensos enquanto o Dr. Carvalho organizava o encontro. Ele havia entrado em contato com os pais de Helena, informando que tinha informações sobre o paradeiro da filha deles, e marcado uma reunião numa sala do escritório local da prefeitura. Ricardo havia sido informado de que havia questões legais relacionadas ao noivado que precisavam ser esclarecidas antes que ele pudesse prosseguir com a busca por Helena. Ele virá, disse Dr. Carvalho quando ligou para informar os detalhes finais. Parece muito confiante de que pode resolver qualquer problema legal. E meus pais? Estão ansiosos para te ver, mas também estão com raiva. Prepare-se para um confronto difícil. Na manhã do encontro, Helena se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido simples, mas elegante, que havia comprado na cidade alguns dias antes. Bruno usou seu melhor terno, e Júlia ficou na fazenda com Dona Zefa, uma vizinha de confiança. Você vai conseguir, disse Bruno enquanto se dirigiam à cidade. Lembre-se de que você não fez nada errado.
E se eles não acreditarem em mim? Eles vão acreditar. As cartas falam por si só. A sala da reunião estava localizada no segundo andar da prefeitura. Quando Helena e Bruno chegaram, Dr. Carvalho os recebeu na entrada. Seus pais já chegaram. Estão numa sala separada no momento. Ricardo chegou há 5 minutos. Como ele pareceu? Confiante. Talvez confiante demais. Dr. Carvalho explicou rapidamente como a reunião funcionaria. Primeiro, Helena se encontraria com os pais para explicar por que havia fugido. Depois, Ricardo seria chamado para discutir os problemas legais relacionados ao noivado. É quando apresentaremos as cartas. Esteja preparada para qualquer reação. Helena respirou fundo e entrou na primeira sala. Seus pais, Edmundo e Beatriz Santana, estavam sentados numa mesa pequena. Sua mãe se levantou imediatamente e correu para abraçá-la. Minha filha, você está bem? Estávamos tão preocupados. Beatriz chorou, segurando Helena com força. Seu pai permaneceu sentado com uma expressão misturando alívio e raiva. Helena Cristina Santana, como pôde nos fazer passar por essa aflição? Disse Edmundo. Sumir sem dar notícias, deixar todo mundo preocupado. Pai, eu posso explicar... Explicar o quê? Que decidiu fugir de casa como uma criança mimada só porque não gostou do noivo que escolhemos para você? Não é bem assim. Então como é? Helena olhou para Dr. Carvalho, que assentiu encorajadoramente. Pai, mãe, descobri coisas sobre Ricardo que vocês não sabem. Que tipo de coisas? Perguntou Beatriz. Ele não me ama. Na verdade, não tem nenhum sentimento por mim. Só quer se casar comigo pelas terras da família. Edmundo bufou. Helena, claro que não é por amor. Você acha que casamento é brincadeira de criança? É sobre formar uma aliança entre famílias, construir um futuro sólido. Mas, pai, ele pretende me maltratar. Pretende me controlar como se eu fosse propriedade dele. De onde você tirou essas ideias? Perguntou Beatriz. Helena olhou para Dr. Carvalho novamente. Posso mostrar para vocês. Ela abriu sua bolsa e tirou as cópias das cartas que havia feito. Entregou primeiro para sua mãe. Leiam estas cartas que Ricardo escreveu para seus sócios de negócios. Beatriz começou a ler, e Helena viu sua expressão mudar gradualmente de irritação para preocupação, depois para horror. Edmundo, você precisa ver isso, disse ela, passando as cartas para o marido. Edmundo leu em silêncio, e Helena pôde ver sua mandíbula se contraindo conforme absorvia o conteúdo. Onde você conseguiu essas cartas? Perguntou ele finalmente. Ricardo deixou uma pasta aberta na nossa sala. Vi meu nome numa delas e li por curiosidade. E você copiou? Copiei porque percebi que vocês precisavam saber que tipo de homem ele realmente é. Seus pais trocaram olhares. Essas cartas podem ser falsas, disse Edmundo, mas sua voz não soava convincente. Pai, o senhor conhece minha letra, S. Sabe que não sou capaz de falsificar algo assim. Ela pode ter pedido para alguém fazer... Edmundo, interrompeu Beatriz. Olha o que ele escreve aqui sobre controlar nossa filha. Isso não parece o homem gentil que conhecemos. Dr. Carvalho se pronunciou pela primeira vez. Senhor e senhora Santana, entendo que isso seja um choque. Por isso organizei este encontro. Acredito que o senhor Ricardo precisa ter a oportunidade de explicar essas cartas. Você vai confrontá-lo? Perguntou Edmundo. Com a permissão de vocês, sim. E se ele negar tudo? Então, pelo menos saberemos que ele está sendo questionado sobre isso. E vocês poderão avaliar as reações dele. Helena sentiu uma mistura de medo e esperança. Pai, mãe, vocês entendem agora por que fugi? Beatriz segurou sua mão. Minha filha, se essas cartas forem verdadeiras... São verdadeiras, mãe. Então você fez a coisa certa fugindo. Edmundo ainda parecia estar processando tudo. Mesmo que as cartas sejam verdadeiras, não podemos simplesmente cancelar tudo. Há contratos assinados, acordos de negócios. Edmundo! Exclamou Beatriz. Você está falando de nossa filha. Estou falando da reputação da família. Se cancelarmos o casamento agora sem uma justificativa sólida... As cartas são justificativa sólida, interrompeu o Dr. Carvalho. Na verdade, se o Sr. Ricardo estivesse mentindo sobre suas intenções,
Isso tornaria qualquer contrato nulo. Uma batida na porta interrompeu a conversa. Sr. Ricardo Mendes chegou, informou um funcionário da prefeitura. Dr. Carvalho se levantou. Estão prontos? Helena olhou para seus pais. Sua mãe assentiu. Seu pai, após alguns segundos de hesitação, também concordou. Vamos terminar com isso de uma vez, disse Edmundo. Dr. Carvalho saiu para buscar Ricardo, e Helena sentiu seu coração acelerar. Em poucos minutos, estaria face a face com o homem de quem havia fugido. Ricardo entrou na sala com um sorriso confiante, vestindo um terno caro e carregando uma pasta de couro. Atrás dele vinha um homem mais velho que Helena não conhecia. Helena, querida, exclamou Ricardo, abrindo os braços como se esperasse um abraço. Obrigado a Deus que você está bem. Estávamos tão preocupados. Helena permaneceu sentada, sem retribuir o entusiasmo. Ricardo, disse ela sem emoção. Permita-me apresentar meu advogado, Dr. Pereira, disse Ricardo. Achei melhor trazê-lo, já que aparentemente há algumas questões legais a serem resolvidas. Dr. Carvalho gesticulou para que todos se sentassem. Senhor Ricardo, obrigado por vir. Como expliquei por telefone, surgiram algumas questões sobre o noivado que precisam ser esclarecidas. Claro, claro. Estou aqui para resolver qualquer mal-entendido. Excelente. A senhorita Helena trouxe algumas preocupações sobre suas intenções em relação ao casamento. Ricardo olhou para Helena com uma expressão que tentava ser carinhosa, mas que ela agora reconhecia como condescendente. Helena, meu amor, que preocupações são essas? Pensei que estávamos entendidos sobre nossos planos. Ricardo, encontrei algumas cartas suas. A expressão dele vacilou por uma fração de segundo, mas rapidamente voltou ao normal. Cartas? Que cartas? Helena pegou as cópias das cartas e as colocou sobre a mesa. Estas cartas, que o senhor escreveu para seus sócios de negócios. Ricardo olhou para as cartas sem tocá-las. Não sei do que está falando. Então o senhor nega ter escrito essas cartas? Nego qualquer coisa que possa ter sido tirada de contexto ou mal interpretada. Dr. Carvalho pegou uma das cartas. Senhor Ricardo, posso ler alguns trechos e o senhor pode nos explicar o contexto? Prefiro não comentar sobre correspondência privada que pode ter sido obtida de forma inadequada. Inadequada como? Perguntou Edmundo. Ricardo se virou para o pai de Helena. Senhor Santana, o senhor precisa entender que Helena estava claramente nervosa sobre o casamento. É natural que uma moça jovem tenha ansiedades. Talvez ela tenha interpretado mal alguma conversa. Não interpretei mal nada, disse Helena firmemente. Essas cartas são claras sobre suas verdadeiras intenções. E quais seriam minhas verdadeiras intenções? Perguntou Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Dr. Carvalho leu o primeiro trecho. Helena será uma esposa perfeita para meus planos. Com as terras do Santana sob meu controle, poderei expandir os negócios como sempre quis. O silêncio na sala foi absoluto. Senhor Ricardo, insistiu Dr. Carvalho, essa frase está fora de contexto. Qual seria o contexto correto? Ricardo olhou para seu advogado, que sussurrou algo no seu ouvido. Não sou obrigado a explicar correspondência privada que pode ter sido adulterada. Adulterada? Perguntou Beatriz. Está dizendo que minha filha falsificou suas cartas? Estou dizendo que estou sendo acusado com base em documentos que não posso verificar como autênticos. Dr. Carvalho leu outro trecho. Depois do casamento, ela não terá escolha senão obedecer. Vou me certificar de que entenda qual é seu lugar como esposa. Desta vez, até o advogado de Ricardo pareceu desconfortável. Senhor Ricardo, essas palavras representam sua visão sobre o casamento? Perguntou Edmundo, e Helena pôde ver raiva crescendo em sua voz. Senhor Santana, estou sendo atacado com documentos de origem questionável. A origem não é questionável, interrompeu Helena. Essas cartas estavam na sua pasta, na nossa sala, escritas de próprio punho. Você vasculhou minhas coisas pessoais? Ricardo se virou para ela e pela primeira vez sua máscara de gentileza escorregou completamente. Vasculhei. A pasta estava aberta,
com meu nome visível numa das cartas. Helena, você não tinha direito... Não tinha direito de saber que tipo de homem eu estava prestes a me casar? A discussão estava esquentando e Dr. Carvalho interviu. Senhor Ricardo, em vez de questionar como as cartas foram obtidas, por que não as nega ou confirma como suas? Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, claramente calculando suas opções. Essas cartas podem ter algumas expressões infelizes, mas foram escritas num contexto de negócios entre homens, usando linguagem que talvez não seja apropriada para ouvidos femininos. Ouvidos femininos? Repetiu Beatriz, indignada. Senhora Santana, a questão é que Helena interpretou mal algumas expressões que eram meramente figurativas. Figurativas? Helena se levantou. Você escreveu que eu era obediente e que não questionava decisões importantes. Escreveu que planejava me controlar e que eu não teria escolha depois do casamento. Que parte disso é figurativa? Ricardo também se levantou. Helena, você está sendo dramática. Todo casamento envolve ajustes, compromissos ou submissão. Você está distorcendo minhas palavras. Estou lendo suas palavras exatamente como foram escritas. Edmundo se levantou também. Ricardo, preciso de uma explicação clara. Você ama minha filha ou está interessado nas propriedades da família? Senhor Santana, é claro que amo Helena. Então por que escreve sobre ela como se fosse uma transação comercial? Ricardo olhou ao redor da sala, percebendo que estava perdendo terreno. Talvez eu tenha me expressado mal em algumas correspondências privadas, mas isso não muda meus sentimentos por Helena. Não muda? Helena pegou outra carta. Então explica esta parte onde você escreve. A questão sentimental é secundária. O importante é garantir acesso às propriedades rurais da família. Helena, ou esta, ela é ingênua o suficiente para não perceber minhas intenções até que seja tarde demais. O silêncio voltou à sala. Ricardo estava visivelmente abalado agora. Essas cartas podem ter sido escritas num momento de estresse. Estresse? Perguntou Beatriz. Que tipo de estresse faz um homem falar da noiva como propriedade? Dr. Pereira, o advogado de Ricardo, sussurrou algo urgente no ouvido do cliente. Meu cliente gostaria de uma pausa para consulta privada, disse ele. Não há necessidade de pausa, respondeu Dr. Carvalho. A questão é simples. As cartas representam ou não os verdadeiros sentimentos e intenções do Sr. Ricardo. Ricardo olhou diretamente para Helena. Helena, independente do que escrevi para meus sócios, você sabe que tenho sentimentos por você. Que tipo de sentimentos? Carinho, afeto, amor. Ricardo hesitou. Amor é uma palavra forte. Exato, disse Helena. É uma palavra forte que você nunca usou sinceramente comigo. Tudo foi mentira desde o início. Não foi mentira. Foi sim. Você fingiu me amar para conseguir acesso às terras da família. Planejava me controlar e me tratar como propriedade. Essas cartas provam tudo isso. Ricardo perdeu completamente a compostura. E daí se foi assim? Gritou ele. Você acha que casamento é conto de fadas? Acha que existe por amor? Casamento é negócio, Helena. É sobre construir patrimônio, fazer conexões, expandir influência. O silêncio que se seguiu foi mortal. E daí se planejava controlá-la um pouco? Continuou Ricardo, agora falando para os pais dela. Mulher precisa de direção, de alguém que tome as decisões importantes. Ia ser boa para ela ter um marido que soubesse o que estava fazendo. Edmundo se levantou lentamente. Saia da minha frente, disse ele, com uma voz perigosamente baixa. Senhor Santana, vamos ser racionais. Saia da minha frente. A explosão de Edmundo fez todos na sala se assustarem. Até mesmo Bruno, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou, preparado para intervir se necessário. Edmundo, por favor, tentou o Dr. Pereira. Não há por favor algum. Este homem enganou nossa família. Mentiu para nossa filha. Planejava tratá-la como gado. Senhor, Santana não precisa exagerar. Exagerar? Edmundo pegou uma das cartas.
Vou me certificar de que entenda qual é seu lugar como esposa. Isso não é exagero, é ameaça. Ricardo tentou uma última cartada. Senhor Santana, temos contratos assinados, acordos de negócios. Não pode simplesmente cancelar tudo por causa de algumas palavras mal escolhidas. Posso e vou, disse Edmundo. Doutor Carvalho, que documentos preciso assinar para cancelar qualquer acordo com este homem? Pai, Helena se aproximou dele. Minha filha, me perdoa. Me perdoa por quase te entregar para este canalha. Helena abraçou o pai, sentindo um alívio imenso. Não tem nada para perdoar, pai. O senhor não sabia. Devia ter percebido. Devia ter ouvido você desde o início. Ricardo fez mais uma tentativa. Helena, você está cometendo um erro. Está jogando fora um futuro seguro por causa de romantismo bobo. Ricardo. A voz de Bruno cortou o ar pela primeira vez. A moça já deixou claro que não quer nada com você. Aceite isso como homem. E quem é você para se meter nesta conversa? Ricardo se virou para Bruno com desprezo. Sou alguém que sabe tratar uma mulher com respeito. Ah, entendo. Ricardo sorriu maldosamente. Helena fugiu de casa e foi parar na cama de um caipira. Que romântico. Bruno deu um passo na direção de Ricardo, mas Helena o segurou pelo braço. Não vale a pena, disse ela. Helena, você realmente vai trocar tudo que posso oferecer por isso? Ricardo gesticulou desdenhosamente na direção de Bruno. Vou trocar suas mentiras pela honestidade dele, seus planos de controle pelo respeito dele, sua frieza pelo carinho dele. Carinho de caipira não paga as contas, Helena. Prefiro viver modestamente com alguém que me ama de verdade do que viver no luxo com alguém que me vê como propriedade. Você vai se arrepender. A única coisa que me arrependo é de não ter descoberto suas verdadeiras intenções antes. Doutor, Carvalho interveio novamente. Senhor Ricardo, acredito que a situação está clara. A senhorita Helena está cancelando o noivado com base em evidências sólidas de má-fé de sua parte. Evidências obtidas ilegalmente. Evidências que o senhor mesmo confirmou com suas declarações aqui hoje. Dr. Pereira sussurrou urgentemente no ouvido de Ricardo, que finalmente pareceu entender que havia perdido completamente. Esta não é a última vez que ouvem falar de mim, disse ele, pegando sua pasta. Sim, é, respondeu Edmundo. E se você se aproximar da minha filha novamente, vai ter que lidar comigo. E comigo, acrescentou Bruno calmamente. Ricardo saiu da sala seguido por seu advogado, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi de alívio puro. Acabou? Perguntou Helena. Acabou, confirmou o Dr. Carvalho. Vou preparar toda a documentação cancelando qualquer acordo entre as famílias. Essas cartas são evidência suficiente de que ele agiu de má fé. E Beatriz abraçou Helena novamente. Minha filha, me perdoa por não ter percebido que tipo de homem ele era. Mãe, vocês foram enganados como eu. Ele era muito convincente. Edmundo se aproximou de Bruno. Jovem, preciso te agradecer por proteger minha filha e por me ajudar a abrir os olhos. Não há o que agradecer, Sr. Santana. Ah, sim. E preciso te perguntar uma coisa. O quê? Suas intenções com minha filha são honestas? Bruno olhou diretamente nos olhos dele. São. Amo sua filha e quero passar o resto da vida cuidando dela. E ela? Ama você também? Helena se aproximou dos dois homens. Amo, pai. Amo muito. Edmundo assentiu. Então vocês têm minha bênção. A viagem de volta para a fazenda foi tranquila e feliz. Helena se sentia como se um peso imenso tivesse sido tirado dos seus ombros. Não acredito que acabou, disse ela, apoiando a cabeça no ombro de Bruno enquanto ele dirigia. Acredita, você foi muito corajosa hoje. Não teria conseguido sem você. Teria sim. Só precisava de alguém para te lembrar da sua própria força. Quando chegaram à fazenda, Júlia os esperava na varanda, ansiosa por notícias. E então? Perguntou ela assim que desceram do caminhão. Deu tudo certo, respondeu Helena, abraçando a menina. Não vou precisar me casar com Ricardo. E vai ficar aqui conosco?
Helena olhou para Bruno, que sorriu. Se vocês me aceitarem, sim. Claro que aceitamos, Júlia gritou, pulando de alegria. Naquela noite, durante o jantar, Helena contou todos os detalhes do confronto com Ricardo. Júlia ficou indignada com as coisas que ele havia escrito sobre Helena. Que homem horrível, disse ela. Ainda bem que você descobriu a verdade a tempo. Ainda bem que a tempestade me fez parar na fazenda certa, corrigiu Helena, olhando para Bruno. Na fazenda errada, riu Júlia. Você disse que estava perdida, lembra? É verdade, Helena sorriu. Estava mesmo perdida, mas encontrei meu caminho. Algumas semanas depois, os pais de Helena vieram visitar a fazenda. Inicialmente estavam preocupados com a simplicidade da vida rural, mas rapidamente perceberam como a filha estava feliz e realizada. Nunca vi você tão radiante, comentou Beatriz durante uma caminhada pelo pasto. Me sinto completa aqui, mãe. Pela primeira vez na vida, sinto que estou no lugar certo. E Bruno? Ele te trata bem? Me trata como uma rainha, mãe. Mas mais importante, me trata como uma igual. E Júlia? Júlia é como uma filha para mim já. E eu sou como uma mãe para ela. Edmundo passou horas conversando com Bruno sobre a fazenda, os negócios rurais e os planos para o futuro. Ficou impressionado com a inteligência e determinação do jovem. Helena fez uma boa escolha, disse ele para Bruno numa conversa particular. Você é um homem de caráter. Obrigado, Sr. Santana. Prometo que vou cuidar bem dela. Sei que vai, mas Helena não precisa de alguém para cuidar dela. Ela precisa de um companheiro, um parceiro, e é isso que você é para ela. 6 meses depois, Helena e Bruno se casaram numa cerimônia simples na própria fazenda. A pequena igreja local estava cheia de amigos e vizinhos, além das famílias de ambos. Helena usou um vestido simples, mas elegante, que sua mãe havia escolhido especialmente para ela. Bruno estava mais bonito do que nunca, num terno escuro que realçava seus olhos. Júlia foi a dama de honra, radiante num vestido rosa que Helena havia comprado para ela. A menina não parava de sorrir durante toda a cerimônia. Dearly beloved, começou o padre, mas parou ao perceber que estava falando em inglês. Desculpem, queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Helena e Bruno. A cerimônia foi emocionante e íntima. Quando chegou a hora dos votos, Helena e Bruno haviam escrito suas próprias promessas. Bruno, disse Helena com lágrimas nos olhos, você me encontrou quando eu estava perdida, não só na estrada, mas na vida. Me deu abrigo quando precisava de proteção. Me deu trabalho quando precisava me sentir útil. E me deu amor quando precisava acreditar que merecia ser amada de verdade. Prometo ser sua companheira na prosperidade e na adversidade. Prometo cuidar de Júlia como minha própria filha. E prometo que, por mais tempestades que possam vir, nunca vou querer estar em nenhum outro lugar que não seja ao seu lado. Quando foi a vez de Bruno, sua voz estava embargada. Helena, quando você apareceu na minha porta naquela noite de tempestade, achei que era mais uma pessoa tentando se aproveitar da minha dor. Mas você fez o oposto. Você curou minha dor. Você trouxe luz de volta para esta casa. Trouxe risos de volta para a vida da Júlia. E trouxe amor de volta para o meu coração, que eu achava que nunca mais ia conseguir amar. Prometo ser seu companheiro fiel. Prometo dividir com você não só os bons momentos, mas também os desafios. E prometo que vou te lembrar todos os dias de como é forte e corajosa, porque foi sua coragem que nos trouxe até aqui. Quando o padre os declarou marido e mulher, os aplausos ecoaram pela pequena igreja. Júlia foi a primeira a abraçá-los, seguida pelos pais de Helena e todos os convidados. A festa foi na própria fazenda, com música ao vivo, dança e muita comida caseira preparada pelas mulheres da comunidade. Helena dançou com Bruno, depois com seu pai, depois com vários vizinhos que haviam se tornado amigos próximos. Está feliz? Perguntou Bruno quando finalmente conseguiram um momento sozinhos. Mais feliz do que jamais pensei que pudesse ser. Nem se arrepende um pouquinho de ter trocado a vida na cidade por tudo isso? Helena olhou ao redor, para a fazenda simples mas aconchegante,
para os convidados que dançavam e riam, para Júlia, que estava ensinando algumas crianças a alimentar os cavalos. A única coisa que me arrependo é de não ter me perdido naquela estrada muito antes. Bruno riu e a beijou, enquanto os convidados aplaudiam novamente. 2 anos depois, Helena e Bruno estavam preparando o café da manhã quando Júlia entrou na cozinha com uma carta na mão. Pai, Helena, chegou uma carta para mim da universidade. Abra logo, disse Helena nervosa. Júlia rasgou o envelope com cuidado e leu rapidamente. Fui aceita no curso de veterinária. Helena gritou de alegria e abraçou Júlia, enquanto Bruno sorriu orgulhosamente. Sabia que ia conseguir, disse ele. Você é a moça mais inteligente que conheço. E vou poder voltar para casa nos finais de semana para ajudar com os cavalos, disse Júlia. A universidade fica só a 3 horas daqui. Vamos sentir sua falta durante a semana, disse Helena. Mas estamos muito orgulhosos de você. Naquele mesmo ano, Helena descobriu que estava grávida. A notícia trouxe alegria imensa para toda a família. Um irmãozinho, ou irmãzinha, comemorou Júlia. Vai ser o bebê mais sortudo do mundo, tendo vocês como pais. E você como irmã mais velha, acrescentou Bruno. A gravidez transcorreu tranquilamente, com Helena continuando a ajudar nas tarefas da fazenda até os últimos meses. Júlia vinha da universidade todos os fins de semana, sempre cheia de histórias sobre seus estudos e novos amigos. O bebê nasceu numa manhã de primavera, um menino saudável e forte que recebeu o nome de Gabriel, em homenagem ao menino da história que Bruno havia contado para Helena sobre alguém que apareceu para ajudar numa hora difícil. Igual você, disse Bruno para Helena, enquanto ela amamentava Gabriel. Apareceu para nos ajudar quando mais precisávamos. A fazenda prosperou sob a administração conjunta de Helena e Bruno. Eles expandiram a criação de cavalos e começaram a oferecer aulas de equitação para crianças da região. Helena descobriu que tinha jeito para ensinar e logo se tornou conhecida como a melhor instrutora de equitação do interior. Os pais de Helena se mudaram para uma casa menor em Belo Horizonte, visitando a fazenda mensalmente. Edmundo sempre trazia presentes para Gabriel e passava horas conversando com Bruno sobre técnicas de criação de cavalos. Nunca pensei que fosse me interessar tanto por vida rural, admitiu ele numa dessas visitas. Mas vocês fizeram tudo parecer tão... natural. Porque é natural quando você está no lugar certo, com as pessoas certas, respondeu Helena. Júlia se formou em veterinária com as melhores notas da turma e voltou para trabalhar na região, atendendo não só os animais da fazenda da família, mas também de todos os vizinhos. Ela se casou com um colega de faculdade, um rapaz gentil chamado Carlos, que se apaixonou pela vida no interior tanto quanto ela. Vocês foram meus exemplos, disse Júlia para Helena e Bruno no dia do seu casamento. Me mostraram que o amor verdadeiro existe e que vale a pena lutar por ele. Anos se passaram e a fazenda continuou sendo um lugar de paz e prosperidade. Gabriel cresceu forte e saudável, aprendendo a andar entre os cavalos desde pequeno. Aos 5 anos, já ajudava o pai com tarefas simples e demonstrava o mesmo amor pelos animais que caracterizava a família. Helena às vezes pensava no que teria acontecido se não tivesse fugido naquela noite de tempestade. Se tivesse se casado com Ricardo, se tivesse se submetido aos planos dele, se tivesse deixado o medo vencer a coragem. Algum arrependimento? Perguntava Bruno quando a encontrava perdida nesses pensamentos. Nenhum, respondia ela sempre. Só gratidão. Gratidão por quê? Por ter tido coragem de sair de uma situação ruim. Por você ter me dado uma chance quando podia ter me mandado embora. Por Júlia ter aberto o coração para mim. Por termos construído tudo isso juntos. E pela tempestade. Principalmente pela tempestade. Ela me trouxe exatamente onde eu precisava estar. Uma tarde, 5 anos depois do casamento, Helena estava no pasto ensinando Gabriel a escovar canela quando viu uma mulher jovem caminhando na estrada, carregando uma mala pequena e parecendo perdida. Bruno, chamou ela, tem alguém vindo aí. Bruno saiu da casa e observou a mulher se aproximando. Parece que precisa de ajuda, disse ele. Vou falar com ela.
Helena caminhou até a cerca que separava a fazenda da estrada. A mulher era jovem, uns 20 e poucos anos, com roupas bonitas mas amassadas, cabelos desalinhados e olhos vermelhos como se tivesse chorado. "Com licença", disse Helena. "Está tudo bem?" A mulher parou e olhou para ela com desespero. "Não sei. Estou meio perdida." "De onde está vindo?" "São Paulo. Bem, na verdade de Belo Horizonte. Peguei um ônibus, mas desci no lugar errado e..." Ela começou a chorar. Helena abriu a porteira e se aproximou. "Ei, calma. Que tal entrar um pouco, tomar uma água e me contar o que aconteceu?" "Não quero incomodar." "Não está incomodando. Meu nome é Helena." Marina Silva." Helena sorriu, lembrando-se de si mesma naquela situação anos antes. "Marina, está fugindo de alguma coisa?" A pergunta direta fez Marina levantar a cabeça rapidamente. "Como? Como soube?" "Porque uma vez eu também apareci aqui perdida, carregando uma mala pequena e fugindo de uma situação ruim." "E o que aconteceu?" Helena olhou para trás, onde Bruno estava brincando com Gabriel no quintal, onde Júlia acabava de chegar para o almoço de domingo, trazendo Carlos e a filhinha de 2 anos, onde os cavalos pastavam tranquilamente no pasto verde. "Aconteceu que encontrei minha família", disse ela, "e meu lar." Marina seguiu seu olhar. "Eles te receberam mesmo sendo estranha?" Inicialmente houve desconfiança, mas quando perceberam que minhas intenções eram honestas, me acolheram e me ajudaram a resolver meus problemas. Você acha que poderiam me ajudar também?" Helena sorriu, lembrando-se das palavras que Bruno havia dito para ela anos antes. "Por que não fica para almoçar e conta sua história? Se realmente precisar de ajuda, vamos encontrar um jeito." Marina hesitou. "Eu não tenho muito dinheiro." "Não se preocupe com dinheiro agora. Vamos resolver uma coisa de cada vez." Enquanto caminhavam em direção à casa, Helena pensou em como a vida tinha dessas ironias. Ela havia chegado ali como uma fugitiva desesperada, e agora estava na posição de oferecer o mesmo acolhimento que havia recebido. "Bruno", chamou ela quando se aproximaram, "temos uma visita para almoçar." Bruno olhou para Marina com a mesma expressão cautelosa que havia usado com Helena anos antes, mas quando viu Helena fazer um sinal discreto, seu rosto se suavizou. "Seja bem-vinda", disse ele. "Qualquer amiga da Helena é amiga nossa." Durante o almoço, Marina contou sua história. Era muito similar à de Helena. Família pressionando-a a se casar com um homem que não amava. Descoberta de que o noivo tinha segundas intenções. Fuga desesperada. "A diferença é que eu não tive a sorte de encontrar cartas que provassem as mentiras dele", explicou Marina. "É só minha palavra contra a dele." "Nem sempre precisamos de provas físicas", disse Helena. "Às vezes nossa intuição é prova suficiente. Mas meus pais não vão acreditar em mim sem evidências concretas. Então talvez seja a hora de tomar uma atitude mais drástica." "Como assim?" Helena olhou para Bruno, que assentiu encorajadoramente. "Que tal se declarar independente? Arranjar um trabalho, uma vida própria, longe da influência da família? Mas eu não sei fazer nada. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. E todo mundo pode aprender. A questão é ter coragem para tentar." Marina ficou alguns dias na fazenda, dormindo no quarto de hóspedes que havia sido construído alguns anos antes. Durante esse tempo, Helena e Bruno a ajudaram a pensar em opções realistas. Marina havia estudado pedagogia, mas nunca havia trabalhado. Júlia descobriu que havia uma vaga para professora numa escola rural da região. "É longe da cidade, o salário não é alto, mas é um começo", explicou Júlia. "E tem uma casa pequena que vem junto com o emprego", acrescentou Bruno. "Não é luxuosa, mas é decente." Marina decidiu tentar. Com cartas de recomendação de Helena e Bruno, conseguiu o emprego. Sua família ficou furiosa inicialmente, mas com o tempo acabou aceitando sua decisão. "Foi você que me inspirou", disse Marina para Helena na véspera de se mudar para sua nova casa. "Ver como conseguiu construir uma vida feliz depois de fugir de uma situação ruim." "A diferença é que você foi mais corajosa que eu", respondeu Helena.
Decidiu mudar de vida sem precisar de um príncipe encantado para salvá-la. Você também foi corajosa. E Bruno não é um príncipe encantado que te salvou. Vocês se salvaram mutuamente. Essa observação fez Helena refletir. Era verdade. Ela havia ajudado Bruno tanto quanto ele a havia ajudado. Havia trazido alegria de volta para a vida dele. Havia ajudado Júlia a superar a perda da mãe. Havia contribuído para a prosperidade da fazenda. Não era uma história de donzela em perigo sendo salva por um herói. Era uma história de duas pessoas feridas se curando juntas, construindo algo bonito a partir de suas dores. Naquela noite, depois que Marina partiu, Helena estava na varanda observando as estrelas quando Bruno se juntou a ela. "Em que está pensando?" perguntou ele. "Em como a vida é estranha. Se Ricardo não tivesse deixado aquela pasta aberta, eu nunca teria descoberto a verdade sobre ele. E se a tempestade não tivesse começado naquela noite, você nunca teria parado aqui. E se você não tivesse decidido me deixar ficar no celeiro? E se Júlia não tivesse gostado de você? E se seus pais não tivessem vindo nos visitar no dia certo?" Eles riram, pensando em todas as pequenas coincidências que haviam se alinhado para trazê-los juntos. "Você acredita em destino?" perguntou Helena. "Acredito que algumas coisas acontecem por uma razão. Mas também acredito que temos que fazer nossa parte para que as coisas boas aconteçam." "Como assim?" "Você podia ter desistido quando eu fui rude com você na primeira noite. Podia ter ido embora na primeira oportunidade. Podia ter mentido sobre quem era e o que queria. E você podia ter me mandado embora definitivamente. Podia ter me entregado para o Ricardo quando ele apareceu. Podia ter me julgado pelas outras mulheres que vieram antes de mim. É isso que quero dizer. O destino pode ter criado a situação, mas fomos nós que escolhemos como reagir." Helena segurou a mão dele. "E faríamos tudo igual se pudéssemos voltar atrás?" "Tudo igual", confirmou Bruno beijando sua testa. "Mesmo os momentos difíceis?" "Principalmente os momentos difíceis. Eles nos fizeram valorizar ainda mais os momentos bons." Gabriel apareceu na varanda, esfregando os olhos sonolentos. "Papai, mamãe, por que vocês não estão na cama?" "Estávamos só conversando, meu amor", disse Helena, abrindo os braços para ele. "Sobre o quê?" "Sobre como somos sortudos", respondeu Bruno. "Sortudos como?" Helena olhou para Bruno, depois para Gabriel, depois para a casa que haviam construído juntos, para a fazenda que prosperava sob seus cuidados, para a vida que haviam criado a partir de circunstâncias improváveis. "Sortudos por termos uns aos outros", disse ela finalmente. "E por morarmos no lugar mais bonito do mundo", acrescentou Gabriel. "E por termos cavalos", completou Bruno, fazendo Gabriel rir. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, os três abraçados na varanda, observando as estrelas sobre a fazenda, que havia se tornado muito mais que um lar. Havia se tornado o símbolo de que, às vezes, as tempestades nos levam exatamente onde precisamos estar. Anos mais tarde, quando Gabriel já era um jovem homem e ajudava a administrar a fazenda junto com os pais, Helena costumava contar a história de como chegar ali para as netas de Júlia. Era uma vez uma moça que estava perdida na vida, começava sempre. E uma tempestade a levou para a fazenda errada. Ou talvez fosse a fazenda certa o tempo todo. As crianças sempre pediam para ela repetir a parte onde o papai Bruno era rude com ela na primeira noite, e como ela cuidou do Canela ferido, e especialmente a parte onde confrontou o vilão Ricardo na reunião da prefeitura. "Vovó Helena, você teve muito medo?" perguntava sempre a mais velha das netas. "Tive sim, minha querida, mas descobri que coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo quando se está com medo. E se o vovô Bruno tivesse mandado você embora? Então eu teria que encontrar outro jeito de resolver meus problemas. Mas tenho certeza de que o amor verdadeiro encontra um jeito de acontecer, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Você sempre soube que ia se casar com ele?" Helena sorria, lembrando-se dos primeiros dias difíceis. "Não sempre. No início, só queria um lugar seguro para ficar. Mas aos poucos, fui percebendo que tinha encontrado muito mais que segurança. Tinha encontrado minha família. E era verdade. A tempestade que havia parecido ser o final de tudo
tinha sido, na verdade, apenas o começo de tudo. Fim da história. Agora que chegamos ao final desta emocionante jornada, queremos saber: o que você achou da história de Helena e Bruno? Você também acredita que, às vezes, as tempestades nos levam exatamente onde precisamos estar? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta. Obrigado por sua companhia.